Há quase 10 anos eu realizei o filme Quebrando o Tabu. Uma das coisas que levou à ideia inicial do filme foi a Comissão Latino-Americana de Drogas e Democracia, criada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Zedillo do México e o presidente Gaviria da Colômbia. A comissão apontava a guerra às drogas como uma ameaça à democracia. Hoje, quase 10 anos depois, eu convidei o ex-presidente para uma conversa sobre democracia, tendo em vista o que está acontecendo no nosso país. Uma conversa para falar de intervenção militar, seletividade da justiça, diversidade de pensamento e diversas ameaças à ordem democrática. Presidente, primeiro, muito obrigado por estar aqui me recebendo, anos depois do Quebrando o Tabu, o filme. Eu queria começar justamente conversando sobre democracia, relembrar que a Comissão Latino-Americana de Drogas e Democracia, que o senhor fundou com Zedillo, Gaviria, produziu um relatório em que um dos grandes pontos era que a guerra às drogas era uma ameaça à democracia. Anos depois, na mesma cidade onde foi feita a comissão, no Rio de Janeiro, tropas militares estão assumindo o controle. Muita gente colocando que isso faz parte de uma manobra populista do presidente Temer para buscar os votos do Bolsonaro, que apela para uma atitude mais autoritária. Por outro lado, tem circulado na internet vários manuais de como a população negra e afrodescendente deve se portar em situação de revista. Inclusive notícias circulando também de que caso algum militar mate algum civil, ele não vai ser julgado pelas vias normais, mas por tribunais militares. O senhor colocou que uma das suas motivações para ser presidente foi o combate à ditadura. Será isso uma ameaça à ordem democrática? Em especial porque o coronel Braga Neto colocou que o que está acontecendo no Rio de Janeiro é laboratório para outras experiências em outros estados. De fato, eu quando comecei a mexer nessa questão de política de droga, minha preocupação era com a democracia, porque eu tenho muita ligação na Colômbia, no México, e assisti, em parte, o que estava acontecendo. Pouco a pouco, os narcotraficantes foram tendo influência política. Pablo Escobar é o símbolo maior disso, mas não é só ele, e nem é só lá. O Brasil ainda não tinha chegado a esse ponto, mas está começando. Você vê no Rio de Janeiro a penetração, e não só no Rio. Se você pegar São Paulo, que é uma coisa bem diferente no aspecto público do Rio, no aspecto prisional, o controle das penitenciárias é em larga medida também penetrado pelo PCC. E o PCC se transforma para os grupos de narcotraficantes, para suas famílias, numa associação de ajuda mútua. Quando você devia estar presente nessa conversa, houve uma conversa no Rio de Janeiro com uma senhora que ela disse, olha, eu tenho lá em casa 2 filhos, um está no crime, o outro não. Eu não recebo nada do que está no crime. Eu sou contra. Mas não, um tem caráter, o outro não tem, na visão dela. Agora ela me disse, quando a polícia chega, a polícia bate no que está no crime, no que não está em mim. Então, não cria a relação de confiança. O que está acontecendo agora não é a primeira vez, apela às Forças Armadas. A primeira sensação é de alívio, porque você põe tropa na rua, subjetivamente as pessoas se sentem mais seguras, é possível que os próprios bandidos recuem num dado momento, mas por quanto tempo? É um jogo de espera. Num dado momento as tropas vão embora e volta a ser como antes. Ou seja, toma uma decisão de longo prazo e que as pessoas ganhem confiança em que aquilo vai ser para valer. Me disseram que no Rio de Janeiro muitos regimentos recebem mesada do crime. Sei lá, algum? Da polícia, não exército não. O exército tem medo de ficar muito tempo por isso também. Não pense você que os militares querem o que está acontecendo. Não querem, porque eles sabem que vai difícil que dê certo e se não der certo vão jogar nas costas dele. No começo é aplauso, depois é pedra. Por que o governo toma uma decisão? Eu não gosto de atribuir intenções. Eu não sei qual é a intenção. Bom, por quê? Porque provavelmente a situação é de tal dramaticidade e o risco esfarelou tanto, a crença na autoridade tão baixa, foi busca de um símbolo. Vai dar certo, não vai dar certo? Difícil, porque, pelo que diz aqui, aquele é temporário e está marcado. E o governo também tem tempo, termina no fim do ano. Então as pessoas ficam na dúvida. Aí, nesse meio tempo, essa outra questão que você mencionou. Dizem que há entre 10 e 15 mil fuzis na mão do narcotráfico. Isso é uma força militar. Bom, o outro lado é militar também. Se ele matar na briga, ele vai ser julgado como se fosse assassino. É complicado para o militar. Tem que entender a situação, porque o outro está armado e vai atirar. Então um lado vai poder atirar e o outro não vai. Ao tomar essa decisão,
A gente tem que pensar no conjunto das questões. Então é um julgamento complicado. Tem que discutir com a população para entender do que se trata. Isso não é muito fácil você ficar do bom lado. Mas e o que está sofrendo a bala perdida? E o estudante que a escola é interrompida a toda hora? E é complicado isso aí. O problema é que os narcotraficantes dominaram certas áreas e começam a entrar na vida política, que foi aconteceu na Colômbia, em menor escala em outros países, mas aconteceu também. Vai acontecer no Brasil, está acontecendo. O Tribunal Eleitoral proibiu o uso de dinheiro das empresas. Quem é que tem dinheiro? É narcotraficante. As igrejas têm, que é do dízimo, vão poder usar o dinheiro. A democracia tem que prestar atenção a tudo isso. Mas você acha que foi uma boa medida ou uma má medida? Tem o seu apoio como ex-presidente? Eu procurei alertar quem eu podia de que era uma medida complexa, que era melhor, antes de tomá-la, pensar bem. A polícia entra em greve. No Ceará, houve isso. A polícia pega a arma, ou você manda outra arma para conter ou não tem jeito. No Rio não foi esse o caso, não é a polícia se rebelando, é a questão dos narcotraficantes. Eu fico um pouco preocupado que, por exemplo, assim, nas coletivas de imprensa, para fazer perguntas ao Exército, os jornalistas tinham que se cadastrar por escrito. Uma reportagem da Folha de São Paulo foi impedida de acompanhar uma operação do Exército porque, segundo os militares, estavam intimidando o trabalho do Exército, a presença da imprensa. E acho que pela primeira vez agora a gente está tendo um militar como ministro, né? Não é bem assim. Ele é secretário-geral e foi nomeado ministro enquanto não nomeia outro. Mas não é bem isso. Ele é secretário-geral do Ministério da Defesa, tem que ser um militar, não é? Isso é uma questão mais simbólica. Pensando na nossa democracia, muita gente vê no impeachment da presidente Dilma uma ruptura da ordem democrática, chamando inclusive de golpe. De um lado, setores que queriam estancar as investigações da Lava Jato, nas palavras do senador Romero Jucá, estancar a sangria, fazer aquele grande acordo nacional para colocar o Temer. Teve alianças com grupos que pediam a volta do regime militar e o motivo do afastamento dela, que pedaladas fiscais, já foi, digamos, já ocorreu em outras épocas. Ou seja, um impeachment bem diferente do impeachment que aconteceu com o ex-presidente Collor. O senhor enxerga uma ruptura na ordem democrática? Você acha que a democracia brasileira foi abalada ou ela continua sólida? Eu custei muito tempo a aceitar a ideia do impeachment do presidente Collor. Ulisses Guimarães também. Por que nós tínhamos relutância nisso? A acusação era a básica, eram duas. Uma, ele tinha recebido um Fiat Elba, um Fiat de presente. O outro é que havia aquele PC Farias, que faria concessão de favores se houvesse dinheiro, não sei o quê. Por que nós resistimos, eu especialmente? Porque o impeachment é sempre um trauma. Na verdade, o que leva ao impeachment é a paralisação do governo. Agora, pela lei, tem que haver uma infração de ordem constitucional. O presidente Collor renunciou no último momento. Mesmo assim, fizeram o impeachment. Por quê? Porque ele tinha perdido bases de legitimidade. Não aceitava mais o comando dele, embora não tivesse apurado completamente a questão da legalidade constitucional do impeachment. Como ele tinha essa acusação do Fiat Elba, isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal. E ele ganhou por 3-2. Um dos três foi o Santos, que votou a favor dele. Por que votou a favor dele num caso e comandou no outro? Eu vi o Santos falar isso na televisão. Porque, diz ele, não estava caracterizado uma corrupção mesmo. Caracterizou uma quebra do decoro. Não é decoroso que o presidente receba um presente. Agora, não havia lei. Mas há uma outra questão. O que ele deu em troca? Nada. Então não tem como caracterizar que foi um erro funcional, quebrou o decoro. Então você vê que a base para o impeachment do Collor foi frágil e, não obstante, seguiu a lei. O da Dilma foi a mesma coisa. A causa do impeachment, a causa real política, é a perda de confiança da sociedade, que se reflete no Congresso. Não é o pretexto. Tem que haver, além disso, alguma coisa constitucional. Você disse que isso foi uma prática antiga. Não é certo. Foi dito pela oposição, pelo PT. Não é verdade. No caso da Dilma, houve abertura de crédito de 50 bilhões de reais. E isso foi protestado, né? O pessoal do Tesouro se rebelou, mandou documentos dizendo que era ilegal, etc, etc. 50 bilhões. E foi usado o dinheiro, não foi para ela, foi usado para pagar os programas sociais. Só que foi usado com o dinheiro que é dos bancos privados, o Banco do Brasil, na sua conta, na minha conta, o Banco usou esse dinheiro
para fazer funções do Estado, que não pode, a lei não permite. O que houve no passado foi coisa pequena, 1 milhão, 2 milhões, acerto de contas, não houve a reiteração de um ato de desrespeito à Constituição. Portanto, havia razões objetivas para o impeachment. Foi por isso que ela caiu? Não, ela caiu porque ela deixou de governar. E a sociedade ficou contra. É ruim. Todo o processo de impeachment é traumático. Eu tenho um amigo aí, muito gaiato, que eu me encontrei com ele por acaso no restaurante, e ele me disse no fim, fora Temer. Eu, por que dizer isso a mim? Você que votou nele. Quem votou no Temer foi os que gritam fora Temer hoje. Então, é complicado. A situação do vice-presidente, que assume depois do impeachment, é delicada. O que aconteceu no governo Itamar Franco? Primeiro, o Itamar pediu a União Nacional, logo. E forçou a Erundina a ser ministra, contra a opinião do PT, que era contra também, mas ela topou, foi ser ministra. Depois, o começo do governo do presidente Itamar foi muito difícil. Eu fui para o Ministério da Fazenda, você não imagina a quantidade de greves que nós tínhamos. E para vir a São Paulo, era um policiamento enorme, porque o pessoal era contra. De repente, ficaram a favor. Por quê? Foi no Plano Real, parou a inflação. O que legitimou realmente o governo foi o fato de ter tido bom resultado na questão da inflação. Suponha que o governo Temer tenha bom resultado na questão do Rio de Janeiro. Muda tudo, mas não vai ter, porque o bom resultado da inflação você sente na hora. E quando no Rio é um processo longo, não vai acontecer isso. Mas eu acho que o impeachment é sempre traumático. Nos dois casos não são diferentes, do Collor e da Dilma, né? Os preceitos constitucionais foram seguidos, havia infração, mas havia, além do mais, uma situação política, que é a insustentabilidade política e até certo ponto social do governo. Então, é golpe. Cadê o golpe? Qual é a liberdade que, em consequência disso, foi tolhida? Não houve. E hoje, quem falar que é golpe pode falar, mas não tem efeito. Não mobiliza a gente, porque não é verdade. Não é que não tenha sido traumático. Foi. Eu sou contra o sistema presidencialista, fui presidente, mas sou contra, porque eu sei o que significa isso. A dificuldade que você tem de governar. Eu venho de outra época, eu venho do regime autoritário e de antes disso. Né? A mudança foi total. Você tem liberdade de imprensa plena. Nós estamos conversando aqui, você me pergunta o que você quer, eu respondo o que eu quero. Isso vai para o YouTube e espero que milhões de pessoas vejam. Né? Isso está aí, para todo lado. Tem fake news? Tem. Mas isso tem no mundo todo, é assim. Você não tem medo. Quando você tem um regime realmente autoritário, quando toca a sua campainha na sua casa à noite, na minha casa, você leva um susto. Você não sabe se é a polícia que vem. Aqui a polícia não faz assim, nem lá. Quando eu fui eleito, na hora da pesquisa, não sei o que lá, veio alguém, a gente diz, o senhor ganha a eleição, sozinho. Bom, era o Lula, o outro lado. Sozinho quer dizer o quê? Partido não está nem aí. É você quem ganha. Como o Lula ganhou. Não foi o PT, não foi o PSDB. Foi o Lula e fui eu. Isso é o sistema errado, mas é o nosso personalismo. Por isso eu vou voltar para a cultura. Eu digo, tá bom, eu ganho, como é que eu governo? Aí tivemos uma discussão dificílima, que era o PSDB, que poderia ganhar a eleição sem alianças, fazer alianças. Por quê? Ganhar eu ganho, como é que eu governo? Tem que ter maioria. Então nós temos uma situação no Brasil paradoxal. Os partidos são fracos, já vou a esse ponto, uma enorme multiplicidade de partidos, mas o Congresso é forte. O presidente que não toma em consideração o Congresso, ou paralisa ou cai. Quando você tem, nós fizemos aliança com o PFL, o que na época era dificílimo. O PFL era parte da arena que se rebelou contra o regime militar no fim. Com fortes laços com corrupção. Na época nem tanto. Na verdade, o PFL tinha menos, no decorrer do tempo, menos corrupção do que o PMDB, até hoje. Mas ficou com a imagem, né? É curioso isso, mas não tem. É difícil saber quem tem mais e quem tem menos. Mas não é um partido corrupto, não ficou marcado assim. O problema não era esse, o partido tinha apoiado o governo militar. O Sarney, que foi quem... um dos fundadores, foi para o outro lado, entrou no PMDB. Mas, de qualquer maneira, fizemos um acordo e eu forcei o PMDB a me apoiar também. Os deputados descobriram o seguinte, olha, se eu faço um partido, eu entro na divisão do bolo mais facilmente. Então, hoje nós temos 28 partidos. Não há 28 posições ideológicas no mundo. Não são partidos, são agregados de pessoas que têm interesse em usar o tempo de televisão, o recurso que vem do governo para eles e um pedaço do poder. Então, virou uma colcha de retalhos. É um erro institucional. Enfraquece a democracia. O povo olha e não gosta. Por trás disso está a nossa cultura, que não é democrática. E é mais difícil mudar a cultura do que mudar
as instituições. Qual é a cultura que não é democrática? A cultura do favor, do compadrio. Isso resulta, no nosso caso, em corporativismo e em patrimonialismo. Porque a nossa cabeça é corporativista. A nossa cultura é assim. E a ideia que está expressa na Constituição, como é normal em qualquer democracia, todos são iguais perante a lei, é só uma ideia, não é uma prática. É a mudança de comportamento. Então, os abusos que nós assistimos no Brasil tem a ver com as instituições e também com o abuso de comportamento. Quer dizer, a impunidade. Eu sou poderoso, eu posso roubar porque eu não vou ser descoberto nunca. Eu tenho que fazer favor aos meus amigos, eu tenho que ajudar meu filho a ganhar um dinheiro, eu tenho que ajudar o meu partido, eu tenho não sei o quê. A cultura brasileira está mudando. A Lava Jato é a expressão dessa mudança. Eu sou muito a favor do Lava Jato. Não estou dizendo que não posso ter feito erros, abusos, isso é outra coisa. Vocês são de outra geração. Eu ainda tinha na casa dos meus pais, meus avós, pessoas que tinham sido escravos do meu bisavô. O filho de escravo do meu bisavô. Você imagina o que pesa isso na cabeça do comportamento das pessoas. Eu sou de uma geração em que não era de bom tom que um menino, um jovem, falasse, especialmente sendo homem, se dirigisse aos empregados. Ele falava em abstrato o que você quer e ela vem e te serve. Mudar essa cabeça é muito complicado. Recentemente saiu uma pesquisa que o Brasil é o país que tem a maior população de empregadas domésticas no mundo e que tem mais empregados, se somar a quantidade de empregados domésticos da população da Dinamarca. Certamente. E você vai na favela, tem empregado. É uma loucura. A cabeça nossa é essa. Quem viveu no exterior aprende a duras penas, não é fácil, que não pode ser assim. Você tem que fazer certas coisas. Essa questão da divisão do trabalho doméstico do homem com a mulher não está na nossa cabeça. Agora a nova geração já está. Na minha geração não estava. Eu não sei pegar em criança até hoje. Está errado. Mas você tem que ver a vida do jeito que ela é. A cabeça nossa foi formada de outra maneira. Quem viveu no exterior aprende que não é assim. Tem que ter uma certa autonomia. Você faz as coisas, né? Então, a cultura brasileira não é democrática. Como é que você muda uma cultura? É com o tempo e com a exemplaridade. Eu, quando terminei o governo, fui para a França. Fiquei no apartamento da Dona Maria de Abreu Sodré. Dizem que é meu, até hoje dizem que é meu. Não é, infelizmente. Fiquei emprestado lá um tempo. E como a embaixada te oferece condução. A Ruth teve uma formação pessoal mais democrática do que a minha. Mas nós íamos de metrô. Eu precisava do metrô? Não. Mas eu fiz isso por quê? Para me educar. Porque senão você se acostuma com a mordomia. Não é fácil. A nossa cultura tem que mudar, a nossa cultura não é democrática. Você acha que é isso que explica o fato do Jair Bolsonaro estar primeiro nas pesquisas do presidente, um candidato que já defendeu o assassinato do senhor, o fechamento do Congresso? Ele está expressando um sentimento que está na rua, que é o da ordem, que a pessoa tem medo, a insegurança é muito grande. Isso não é uma questão de direita, é uma questão da vida. E eu acho que os candidatos têm que responder a essa demanda. Eu acho que eu não conheço o Bolsonaro. O que ele vai fazer com o câmbio? O que ele vai fazer com a questão da educação? O que ele vai fazer com a saúde? Isso que conta. Ele não disse nada. E qual o risco que você acha que o Brasil corre se um cara desse for eleito? Em primeiro lugar, eu tenho o risco de o que vai fazer com a máquina, com o governo. Não sabe, não tem experiência de governar, nunca teve compromisso. Está mudando de partido agora. Outro dia perguntaram sobre o Ciro. Eu quis ser gentil até. Eu digo, olha, só veja uma coisa, ele mudou de muito partido, ele zigue-zagueia muito. Eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de coerência na vida, porque você sabe, previsibilidade, o que vai fazer. Pega o Lula, eu sei o que o Lula vai fazer. Sei, não sei. Mas eu sei que o Lula tem amarras. Ele foi do sindicato, ele tem o PT, ele tem uma coisa consistente ali. Eu posso estar a favor ou contra, mas existe, né? Pega o PSDB, também tem, menos, mas tem consistência, tem amarras. Como é que pode surgir um novo? Pode, deve surgir um novo, é bom que surja um novo. Como aqui me atribuíram muito que eu estava apoiando o Luciano, não sei o quê. Por quê? Porque você sabe, eu sou amigo dele, eu gosto dele. Ele tem noção da vida. Trairia um componente desse tipo. Eu sou do PSDB, não vou sair do PSDB e nem vou votar em alguém que não seja. Mas eu acho que um novo melhora o conjunto dos candidatos, mesmo que não ganhe. Melhora, precisa arejar mais a vida. Dificuldade, é difícil para o novo governar. Mas o Macron, o Macron não é novo, o Macron foi ministro da Economia, Macron é um professor de filosofia, foi assistente do Paul Ricoeur, que é um dos melhores pensadores da França, já morreu. Quem que é novo? O Trump. E olha o que está dando.
Só porque é novo dá bom? Não. Não basta ser novo, tem que ter ideias. E mais do que ideia, você tem que ter práticas. Daí é importante o debate político. Eu não sei qual é a razão. Acho que a razão pela qual as pessoas, as que hoje apoiam o Bolsonaro, é porque ele está levantando um tema que é real, que é o da insegurança. Você não acha irresponsável, por exemplo, o banco BTG, que inclusive teve um sócio preso nos escândalos da Lava Jato, abriu espaço para o Bolsonaro dar uma palestra? Eu acho. Depois você tem um economista que nem o Paulo Guedes, que endossa um programa econômico liberal, sendo que Bolsonaro é estatista. Você acha que existe um certo desespero, não só da população, mas do mercado financeiro? Medo. É o mesmo medo. Por que o mercado financeiro vive vivendo fantasma, né? Eu digo há muitos anos, o mercado financeiro especialmente não entende a política e a política não entende o mercado financeiro. É uma conversa de surdos aí. E quando um entra na seara do outro, faz bobagem. É o que está acontecendo, está fazendo bobagem. Para que convidar alguém que tem esse tipo de pensamento? Recentemente o presidente Lula deu uma entrevista na Folha de São Paulo em que ele falou de que eles não queriam que ele governasse. E aí ele foi interpelado pela jornalista Mônica Bergamo, que falou, mas como assim? O senhor teve, de certa forma, apoio da elite, principalmente no começo do seu mandato, e na sequência o presidente Lula rebateu, dizendo que não ia nomear e tal, mas que estava se referindo aos yuppies do mercado financeiro. É disso que você está falando? Veja, o mercado financeiro é importante. Você não tem regime capitalista, e hoje todos são capitalistas, talvez com exceção da Coreia e um pouco de Cuba. China tem banco e tudo mais. Você precisa de banco. O banco tem uma função importante no sistema de acumulação e de distribuição e tudo mais. Mas o que ele não pode é pensar que ele é todo. Ou ele não vai resolver os problemas dos pobres. Não, isso é o governo. Você não pode imaginar que o mercado resolva as coisas que são próprias do outro setor. Assim como eu disse que o outro setor, quando se mete a resolver as coisas financeiras, pode fazer bobagem. Eu acho que o Lula é uma pessoa rápida, competente, né, na percepção das coisas. Ele sabe, ele está falando para o público, né? Ele sabe. E o que ele fez? O Meirelles, o que era? Hoje é ministro do quê? Era do PSDB, depois foi presidente do Banco Central no governo dele. E o tempo todo foi apoiado por ele. Por quê? Porque ele acha que o Meirelles tem competência nessa área. Tudo bem, mas o Lula não vai fazer a bobagem de imaginar que essa área vai resolver os problemas do sem terra ou da Bolsa Escola, porque não vai. Nós no Brasil polarizamos. Eu não conheço o Paulo Guedes, mas aquilo que eu leio, ele acredita que basta liberalizar que tudo se resolve. Isso está na lua, né? Menos as drogas. No caso dele, menos as drogas. O senhor foi testemunha de defesa do presidente Lula nos processos da Lava Jato e hoje em dia tem uma forte onda de antipetismo que quase que tira a dignidade de quem se declara do PT. Como você vê isso dentro do jogo democrático? Eu acho que isso é negativo para o jogo democrático. A democracia supõe um certo grau de tolerância à diversidade. Nós falamos de cultura e comportamento. As pessoas têm que ter uma personalidade democrática. Eu sei que não basta, precisa ter instituições, precisa ter a lei que obriga e tal. Mas a democracia é o governo da pluralidade, da diversidade. Se você considera que o seu adversário é seu inimigo, você vai matar o inimigo. Não é democrático isso, né? Quer dizer, eu acho que está havendo uma intolerância grande no Brasil. O PT semeou essa intolerância lá atrás. Comigo foi um horror o tempo todo, né? Como se eu fosse agente do capital, né? Essas coisas. Mas não importa. Embora tenha semeado, estão colhendo tempestade. Eu sou contra a tempestade. Eu fui almoçar com o Haddad, que era prefeito. Depois eu e ele fomos assistir uma ópera no Municipal. Eu fui de propósito, porque estava todo mundo tão antipetista. E olha aqui, você pode ser anti o que seja, mas você tem que ter relação civilizada e mais do que tem que aceitar o outro. Você não precisa concordar com o outro, você pode discordar do outro, mas nem por isso você considera que o outro é o inferno, que o outro é o inimigo, não é? Esse sentimento existe, está corroendo a democracia brasileira. Eu não sou favorável a isso. Eu acho que o PT é um partido que representa o setor, tem seu papel. Não vou votar no PT, nunca votei no PT. Discordei da formação por razões ideológicas e teóricas. Eu achava naquela época que era um partido que tinha inspiração leninista, que no fim acabou sendo muito mais gramsciano, uma mistura esquisita de Gramsci com Lenin. Eu vou impor a minha hegemonia, mas pela cultura, pela dominação cultural, mas então eu não concordo com isso, mas isso não quer dizer que ele não tem um significado e que você vai eliminar. Não vai eliminar. O sol vai crescer
às custas do PT, porque o PT ficou mais abalado, e não foi abalado pelo que fez no governo, mas pelo que fez errado, né? Corrupção, não sei o que e tal. Foi o único? Não, não foi o único. Alguns líderes do PT têm a responsabilidade de terem institucionalizado isso. Frequentemente se diz, corrupção também teve no seu governo, no meu. Bom, provavelmente sim. Agora, eu nunca fui parte disso, nunca apoiei. Né? Eu posso não ter tido força para tirar um ou outro, mas eu não apoiei, não organizei, né? Nem o PSDB. Porque o PSDB fez isso. O PSDB não. Fulano e Beltrano no PSDB. Não tem nem o tesoureiro do PSDB na cadeia. Não tem nem condição de organização para fazer isso. Mas você não acha que existe uma coisa que se fala muito de seletividade da justiça? Não acho. Não só perante o PT e PSDB, mas também, geralmente você vê que os quadros do PSDB são formados por pessoas, digamos assim, mais da elite. E o PT tem uma vocação que tem muitas pessoas da elite, mas também tem muitas camadas populares. E a justiça brasileira, por exemplo, inocentou os PMs no massacre do Carandiru, mandou uma moça que roubou um shampoo para a cadeia para cumprir não sei quantos anos. Quer dizer, você acha que a régua que a justiça e a sociedade medem os equívocos de corrupção do PSDB é a mesma que o PT? E, de certa forma, isso está colaborando para a corrosão da nossa democracia? Isso que você disse é verdade. A justiça é de classe, é seletiva. Se você for negro, você vai para a cadeia mais depressa se você for branco, sobretudo na área de droga. Isso é indiscutível, né? Mas a Lava Jato fez o oposto. Botou na cadeia gente rica, muito rica e poderosa, muito poderosa, de todos os partidos. Mas a intensidade com que a Lava Jato centrou fogo no PT versus, por exemplo, o escândalo dos trens do PSDB foi desigual, pelo menos aparentou desigual. O que do PSDB? O dos trens do metrô? Porque o negócio do metrô não é o PSDB. Não tem a ligação com o PSDB, ele não recebeu dinheiro daí. Pode ser que alguma campanha tenha recebido, eu não sei, né? Nem foi o governador, não está metido, não tem uma coisa. Então é diferente. Alguns partidos entraram mais profundamente num jogo, os que tinham poder, sobretudo tinham poder federal. Eu não vou negar que nos estados tenham feito a mesma coisa, mas como tudo no Brasil, nas prefeituras também. A prefeitura nem se sabe, do estado sabe menos e do nacional sabe mais, porque a mídia é mais nacional. O que dá o relevo não é a justiça, é a mídia. E dar o relevo ao que aparece, não é que ela esteja perseguindo um ou outro, né? Agora, outro dia eu vi dizer, mas não tem ninguém, como é que ele chama? O Eduardo Azeredo foi condenado. Qual é a diferença? É que a lei da ficha limpa é mais recente e ela justamente foi feita para quê? Para evitar que com o tempo tudo prescreva. Só que o Eduardo não é candidato a nada, não entrou na lei da ficha limpa. E no tempo dele não havia ainda essa decisão que está ainda na dúvida sobre a partir da segunda instância ir para a cadeia ou não. Mas está condenado, não é? Qual é o outro que foi acusado? Qual foi aí inocentado? O que acontece é que a justiça é lenta. Uma das críticas persistentes no Brasil é que a justiça é lenta. Por que o foro privilegiado que provocou tanta onda? Primeiro que houve excesso, tem 28 mil, 30 mil pessoas que têm foro privilegiado. Segundo, que o foro privilegiado, quando foi pensado, era para proteger a instituição, o poder público, né, para proteger a pessoa. Se você é presidente da República e dá um tiro num amigo seu e mata, é crime comum. Não é foro privilegiado. Isso o tribunal vai resolver. Você acha que teve desvio de finalidade? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu espero que o tribunal resolva essa questão, o Supremo Tribunal aprove que não precisa lei nada, é a decisão deles. O que é objeto, se você fez alguma coisa na sua função, aí você tem esse foro, vai ser julgado. Por quê? Porque senão você tem um promotor de qualquer lugar do mundo, e politicamente às vezes, acusa. Porque dá ibope, né? Acusar alguém importante. Não pode ser assim. Agora, também não pode que você tenha leis que permitam você prescrever a vida inteira, né? E prescreve o crime, né? Mas eu não vi que tivesse havido no Lava Jato poupado algum setor. Não poupou, todos os partidos estão lá no... Mas, por exemplo, sei lá, o escândalo do Paulo Preto, né, que chama... O Paulo Preto é um escândalo estadual, não tem nada a ver com coisa federal. Se há uma acusação, está sendo processado, não foi julgado. É isso. Quer dizer, quantos estão na mesma situação do PT? Muitos também. Não, agora mesmo não absolveram o Vacari?
A justiça absolveu de algumas acusações, né? Bom, então eu não acho que a justiça, nesse caso da Lava Jato, tenha sido seletiva. A Lava Jato entrou para valer em vários partidos. Mas de maneira geral, você considera a justiça brasileira seletiva? Considero. E isso socialmente seletiva, não é partidariamente. Ela é socialmente seletiva. Partidariamente eu não vejo. É como se fosse um desdobramento da outra coisa? Por ela ser seletiva de classe e o PSDB ter mais membros da elite? Não, eu não creio que chegue a esse ponto. Estão acusando todo mundo, gente. O Aécio não está com processo, o Serra não está com processo, né? Estão todos com processo agora, não foi julgado. São da mesma natureza dos processos que levaram a muitos do PT à cadeia? Não, porque eles não fizeram essa conexão sistemática entre o dinheiro público que passa para o privado que vai para o partido. Aqui o que houve é o seguinte: campanha eleitoral. As campanhas eleitorais no Brasil foram frequentemente financiadas pelo setor privado, por Caixa 1 e Caixa 2. Muito bem. O Lula, quando foi acusado a primeira vez do mensalão, em Paris, deu uma declaração dizendo isso não é nada porque é Caixa 2. Era considerado assim, Caixa 2 é crime, eu sei que é, mas não é o mesmo crime. Porque o que é? O uso de dinheiro não declarado para campanha eleitoral. Bom, tudo bem, é crime. Está capturado, não pode. Por que faz isso? Ou porque a empresa tem Caixa 2, quer se livrar do Caixa 2, ou porque o partido não quer dizer que recebeu da tal empresa, de alguma empresa, ou porque alguém roubou. Tem que separar essas condições. Agora, outra coisa, que é o que aconteceu a partir do mensalão, é organizar um sistema de corrupção, nomear gente porque vai para tal posto para pegar dinheiro, isso vai para o partido e manter o partido no poder. É mais grave que isso, aí é uma corrupção da democracia, não é? Quando o Roberto Jefferson abriu a caixa de Pandora lá mostrou, era isso, aqui, estão pagando para manter o voto aqui no Congresso, e estão pagando a deputados. Bom, não foi campanha eleitoral. Não estou dizendo que campanha eleitoral pode, estou dizendo que era usual. E estou dizendo isso com tranquilidade, porque primeiro, a minha campanha eleitoral, comparada com a de hoje, não custou nada. A última campanha custou, declarado, 44 milhões de reais. O PT declarou que era 2 milhões. Porque não queria dizer de onde veio. Estou dizendo que, em geral, as campanhas, tradicionalmente, era aceito isso. Deixou de ser aceito. A sociedade mudou. Ela é mais exigente. É bom isso. Agora, você não pode fazer um anacronismo, julgar o passado pelo presente. Existe uma percepção coletiva de que a quantidade de habeas corpus concedidos pelo ministro Gilmar Mendes em favor de acusados da corrupção contribui para uma sensação generalizada de impunidade no país. Teve até marcha de carnaval. Você se arrepende de ter indicado ele como ministro? Eu indiquei 3 ministros supremos, o Nelson Jobim, a Ellen Grace e o Gilmar. Por quê? São 3 pessoas competentes, têm boa formação jurídica. Gilmar, talvez é que tenha maior formação jurídica. Agora, o que acontece? Nesse momento o Brasil tem um sentimento de vingança. Quando o juiz, pela lei, resolve soltar, a pessoa fica com raiva, né? Eu não sei se o Gilmar mandou soltar porque tinha a lei que mandava soltar. Quer dizer, nós queremos... Todo mundo quer que fique na cadeia. Mas tem a lei. Muda a lei, então, né? Eu não quero dizer que eu não estou arrependido não, de votar o Gilmar, que o Gilmar, como vários outros ministros, fala além do limite sobre suas posições. Eles falam muito, né? Bom, mas eles brigam, e é até bom que a gente saiba que eles são seres humanos que brigam. Pode ter errado, pode ter errado. Agora, atribuir uma intenção de defender bandido ou corrupto é mais complicado, porque precisa ter uma base para isso. Eu acho que... E precisa ter muita coragem hoje para você dizer, olha, a lei manda soltar, né? Por exemplo, um caso delicado, caso de prisão provisória. Tem gente que fica 2 anos na prisão provisória. Se for pobre, fica a vida inteira. Está errado. Está errado para o pobre, mas está errado para o rico também. Está errado para todos, né? Eu acho que provisório é provisório. Tem que dar a lei, tem que ser mais clara, quanto tempo e não sei o quê. Vou pegar um caso quente. O Supremo Tribunal Federal decidiu que uma pessoa julgada em segunda instância, portanto por um coletivo, daí por diante, se o coletivo mandar, pode ser preso. Caso Lula.
né? Ele foi julgado por um coletivo e o coletivo decidiu já que vai discutir as apelações lá, depois prende. O Supremo Tribunal vai ter que decidir essa questão. Por que ficou esse problema como se fosse um problema? Porque a Constituição diz que tem que ser passado em julgado. E até passar em julgado você é inocente. A lei da ficha limpa já veio porque não julga nunca. Pode não ser preso ou estar solto, mas ele é inelegível. É outra coisa, é inelegível. Mas em função da morosidade da justiça. Agora há uma discussão no Supremo Tribunal e alguns juízes estão propondo que não seja na segunda instância, seja no STJ. Eu não teria nada a opor, desde que dessem prazo ao STJ. Porque se não der prazo, é impunidade. Eu não sei qual é o pensamento de A, de B ou de C, nem do Gilmar, nem de nenhum, a respeito disso. Mas vai ver, se alguns julgarem assim, como eu estou dizendo, se julgarem só vai para o STJ, estão tomando a seguinte decisão. Olha, Lava Jato, esqueça porque ninguém vai para a cadeia. Se julgarem dizendo vai para o STJ, tem um prazo, pode ser até razoável. Não é? Eu não sei como é que eles vão julgar, mas eu quero ver qual é a argumentação deles. Mesma coisa que diz respeito a habeas corpus. Tem que ver qual é a argumentação. Em certos casos tem que dar o habeas corpus. É um direito constitucional de todo mundo. Se houve abuso do poder, dá o habeas corpus. O Lula agora está movendo um habeas corpus preventivo. Eu não sou jurista, não sei se ele tem razão ou não tem razão, mas ele tem que julgar. Vai ter o habeas corpus? E é porque é o Lula ou é para todos? Vamos generalizar. Se for só para o Lula, não pode. Se generalizar, é outra questão. Eu acho que ele tem que ter prudência no julgar a motivação dos outros. Eu tomar uma decisão e dizer, é porque quer tal coisa. Porque eu não sei se eu quero tal coisa. Né? Porque quer ser reeleito, o presidente Temer. Não sei se quer ser reeleito. Né? Quem é que sabe? Às vezes nem a pessoa que é o ator do ato sabe. Tem que ir para o psicanalista para ele te explicar por que você fez aquilo. Ou então vai para o padre confessor, se você tiver algum. Né? Errei, pequei, não sei o quê. Mas se não, ninguém sabe. Tem que julgar mais o ato. Está na lei, não está na lei. Foi correto, não foi correto. Se fez por tal ou qual motivo, pode até ser. Eu sou amigo do fulano, mas está na lei? Se está na lei, e para todos. É isso que é democracia. E às vezes é difícil, porque tem a interpretação da lei. Né? Mas eu não atribuo sempre motivos negativos aos juízes porque interpretaram de um jeito ou de outro. Né? Senão você não tem como manter a democracia. Você acha que o julgamento que o presidente Lula está, como se eu for testemunha de defesa dele, está sendo injusto, o julgamento tanto judiciário quanto o julgamento público? Porque para muita gente o Lula virou sinônimo do capeta encarnado no Brasil. Eu não diria a mesma coisa que ele é o capeta, mas eu acho o seguinte, ele tem muitos processos, né? Vários, 5, 6 anos. Eu só tomei conhecimento de um, que era uma acusação na questão do Instituto Lula, dos documentos que ele recebeu, não sei o que lá, eu fui depoimento em defesa. Então não tem sentido fechar os documentos do Lula, eu acho errado. E ele foi absolvido, né, nessa parte. Agora, eu não sei no resto, porque eu não li. Eu acho que nessas matérias, eu sou prudente. Quer dizer, porque o sítio do Lula foi, tudo bem, o apartamento do Lula, mas eu não vi. Quer dizer, o juiz, acho também que uma vez que a justiça julgou, primeira, segunda instância, tem que respeitar. Eles não são malucos também. Quer dizer, então, você não pode fazer o que o PT tenta fazer, desmoralizar a justiça. Então sobra o quê? Né? Então, agora, eu não é do meu estilo ficar jogando pedra no adversário. E muito menos, nunca joguei pedra pessoalmente no Lula. Né? Eu acho que esse sentimento de vingança é muito errado, é muito ruim na política. Né? E o que ele fez ou não fez, eu acho que é a justiça quem vai julgar. Mas você considera ele um líder importante para o Brasil? Sem dúvida, porque ele tem... Não só isso, eu já disse mais de uma vez, o Lula veio de baixo, eu conheci o Lula na casinha dele de operário, ele e a Marisa lá, estive na casa dele mais de uma vez, jantei com o Lula lá perto do sindicato, vi o Lula no sindicato, participei das greves, todo esse negócio. Então, o Lula vem daí, e o Lula é um negociador, é um líder sindical, nunca foi de esquerda, não foi mesmo.
nem de direita, ele era um homem pragmático, que tinha um lado, que era o lado do sindicato e tal e coisa. Muito bem. Chegou à presidência. Isso é bom para o Brasil, sim. Quer dizer, mostra mobilidade política, social. Né? Eu votei nele, não. Eu queria o Serra. Né? Mas quando ele ganhou, eu respeitei o resultado. Além disso, o Lula fez coisas. Tudo que ele fez, tudo que eu fiz, ele disse que era uma porcaria, não sei o quê, e fez mais ou menos isso parecido. Né? A Bolsa Escola virou Bolsa Família, não sei o quê, eles deram conta, ficaram a favor e tal, tinha que respeitar as regras do jogo cambial, enfim, tudo bem. Reforma agrária foi feita no Brasil por duas pessoas não, dois governos, o do Lula e o meu. Antes também, o Sarney tentou. Mas o que fez? Que distribuiu terra? Ninguém nem sabe quanto de terra foi distribuído no Brasil. É uma barbaridade. Né? Tanto que acabou a grita pela reforma agrária. Mas fomos nós, eu e o Lula que fizemos. O MST ajudou, porque ele faz barulho, ocupa a terra, não pode, não deixa, mas chama atenção e tal. Bom, então o Lula fez várias coisas que são positivas. Eu acho, e que a história vai registrar, e aí você não apaga a história. Aqui só os stalinistas que apagaram Trotsky. Né? Bom, aqui não se trata disso, não vai apagar a história. Quem fez, nem a dele, nem a minha, nem a da Dilma, nem a do Itamar, ninguém. A história está lá, fez, não fez. Daí a história julga e muda de opinião. Alguém que é herói numa época passa a ser bandido na outra. Então a gente não tem que se preocupar com isso, tem que preocupar com você mesmo, com a sua consciência, com a sua disposição, fez ou não fez e tal. Muito bem. Conseguiu, não conseguiu, tudo bem. Acho que a cabeça do Lula mudou. Vou dar um exemplo simples. Quando terminei o governo, eu estava, digamos, inimistado com a maioria dos líderes locais, que eram os patrimonialistas, os caudilhos, os chefes locais, quase todos. Que tinham, com o tempo foram rompendo, porque eu fui tentando apertar aqui, apertar ali. O Lula, quando terminou o governo Sarney, ele trouxe, como é que foi? O governo dele, ele trouxe o Sarney com ele para São Bernardo. Eu sou amigo do Sarney, eu gosto do Sarney, pessoalmente. O Sarney é uma pessoa agradável, somos colegas lá na Academia de Letras. Ele também fez suas coisas positivas, e fez as negativas, como eu também. Bom, mas o Lula, simbolicamente, ele se juntou com a política mais tradicional do Brasil. Né? Ele veio em nome do novo, ele fez algo de novo, mas ele se juntou com essa política mais tradicional. E isso não foi bom. Era melhor que tivesse marcado um pouco mais. Por que o PT e o PSDB nunca se juntaram? Nem quando está lá no Congresso, a coisa é positiva. Por disputa de poder. Não foi por disputa ideológica. Como foi a nossa democracia? Como? Ah, sim. Se nós tivéssemos tido mais capacidade de diálogo, teria sido melhor. Não considerar como inimigo. Mas eu me lembro que eu estava nos Estados Unidos e recebendo até um prêmio. E o José Dirceu estava aqui e deu uma declaração que era melhor que eu cuidasse dos meus livros e dos meus netos, que eu não me metesse mais em política. Por quê? Porque eles estavam com medo da eleição. Medo não. Sempre acharam, com razão, que o competidor ia ser o PSDB. Com razão de achar que era o competidor, mas não precisava tirar o tapete. Né? Considerar como... E aí disseram uma opção de coisa e tal. Enfim. Mas é da vida política. Provavelmente, se nós tivéssemos que refazer a história, eu, pelo menos, tentaria me aproximar, não do Lula, das forças políticas que eu achasse progressistas em geral, que ajudassem a governar. Para a edição, só um minutinho. Bom, quando a gente foi fazer a transcrição, dessa frase, queria me aproximar não só do Lula, mas de forças progressistas em geral, o só saiu engolido no áudio, não saiu. Então, como isso muda o sentido bastante, eu entrei em contato com o presidente e perguntei o que ele queria dizer. E aí ele falou não só do Lula, ou seja, eu gostaria de se aproximar não só do Lula, mas de forças progressistas em geral. Segue o baile. Obrigado. E acho que o PT deveria ter feito a mesma coisa. Estou dizendo, eu fui lá mostrar como eu gosto do Fernando Haddad. Eu vou votar no Fernando Haddad se ele for candidato? Não vou. Mas eu estou dizendo que eu acho que ele é uma pessoa correta. Você acha que, sem querer, essa disputa partidária pode ter causado o fenômeno Bolsonaro? Pode. Se querer, pode. Quer dizer, o PT tentou caracterizar sempre o PSDB como de direita. Não é verdade.
Agora abriu espaço para uma direita reacionária, né? Que até talvez seja saudável, porque você marca mais as posições, né? Mas reacionária eu não acho saudável, porque é agressiva e é anti-institucional. Eu, pessoalmente, como gay, estou muito preocupado comigo. E deve ficar. E com toda, principalmente... Porque você tem uma direita nos costumes, é conservadora, né? E aqui faz a mistura. Eu sou liberal em matéria de costumes. Completamente liberal. Liberal quer dizer, eu acho que a diversidade tem que ser respeitada. O pessoal da direita reacionária não acha isso. E querem punir. Está errado. Isso é perigoso. E tem uma onda, eu sou contra essa onda. Acho que nós devemos nos manifestar abertamente contra, né? Eu acho que é bom ser liberal nos costumes e não tão liberal assim na economia, no mercado. Quer dizer, aqui não se entende isso aqui, mas né? Que não tão liberal não quer dizer que você vai fazer loucura, nem que o Estado substitui o privado. Não substitui, mas regulamenta. Você sente que, de certa forma, quem foi mais injusto com o seu legado, o PT ou o PSDB? Porque eu lembro na campanha, nas campanhas seguintes, nenhum candidato do PSDB teve a coragem de levantar, por exemplo, a defesa das privatizações do setor de telecomunicações promovida pelo senhor. E, ironicamente, quem defende privatização hoje, com exceção do João Dória, acaba sendo o Paulo Guedes aliado ao Bolsonaro. Mas não só o Paulo Guedes. Na verdade, o PSDB na campanha não defendeu. Mas quem atacou foi o PT. O PT atacou muito mais a mim e tal, o legado, do que o PSDB. O PSDB ficou acovardado. Porque certo setor, nem todos. Hein? Agora, por quê? Por eleitoralismo. Por achar que o povo é contra. E eu acho que a função do líder não é ver o que a opinião pública quer e fazer. Não. É convencer a opinião pública daquilo que ele acha que é certo. Quem é líder vai tentar, a maioria vai estar contra. Mas o que você acha? Você acha que é certo ou que é errado? Né? E tem que lutar pelo que você acha que é certo e mudar a opinião pública. Você não pode se conformar se fazer uma pesquisa de opinião. Faz pesquisa de opinião, a pena de morte ganha no Brasil. É certo isso? Não é. Então você tem que defender o que você acha certo. E tem que informar, ganhar a opinião pública. Eu não quero fazer crítica ao Lula, sobretudo na situação em que ele se encontra agora. Mas o que eu acho lamentável é que ele, tendo acesso mais amplo a setores da base da sociedade, ele não tivesse sido mais didata. Ele fosse mais eleitoreiro nessas coisas. Mas enfim, cada um faz o que quer, não quer jogar também toda a responsabilidade no Lula nem no PT. Todos nós temos uma parte de responsabilidade. Como é que você vê, por exemplo, deputados que nem o Jean Willis, que acho que é o único deputado que defende no Congresso direitos dos gays, aborto, legalização de drogas, quer dizer, é quase que uma liderança isolada, sofrendo diversas ameaças de morte nesse contexto de onda pró-Bolsonaro? Eu já defendi o Willis publicamente. Publicamente. Eu tive um debate com ele outro dia, em geral coincidimos, né? Ele me ataca de vez em quando, eu não vejo, eu não leio, não sigo. Também não tem importância, mas eu defendi publicamente porque eu acho que ele é corajoso. Acho isso. Isso não quer dizer que eu possa estar sempre de acordo com ele, mas eu defendi quando houve o negócio dele com o Bolsonaro, com não sei quem lá, né? Eu defendi. Alguém tem que falar nessas questões e dizer que não pode tratar com repressão, porque é errado, não só que não funciona, é moralmente errado. O Brasil é um dos países que tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, a maior parte afrodescendentes, e como a gente já falou aqui, o senhor falou, a sensação que dá é que a justiça, setores da polícia tem uma disposição punitivista maior com os negros, e as injustiças judiciais parecem se proliferar mais com os negros. Como é que você vê essa relação Casagrande-Senzala, a herança escravocrata do Brasil? Quer dizer, existe um apartheid social, existe um muro que atravessa muitos desses jovens do mercado financeiro que a gente conversou. Quer dizer, o mercado financeiro geralmente endeusa o senhor e coloca como a meritocracia como um dos seus principais valores.
mas muitas vezes não reconhece que nós, brancos de classe média, temos mais oportunidade, mais acesso do que, por exemplo, os jovens afrodescendentes da comunidade. Como é que o senhor enxerga essa tragédia social? Eu comecei a minha vida fazendo pesquisa sobre negro. Então, para mim, é óbvio que você tem uma sociedade que manteve discriminação e preconceito. Portanto, eu acho que a sociedade deve reparar o que fez. Eu sou favorável às cotas. Eu sei que as cotas são uma solução transitória, que o ideal é ter oportunidades iguais desde antes. Mas eu sou favorável às cotas porque, dada a desigualdade que existe no Brasil e as dificuldades de acesso que os negros têm, eu acho, negros e seus descendentes, eu acho que é importante que seja, na prática, reposto, inclusive com medidas assim. Os Estados Unidos, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, faz muitos anos, décadas, 60 anos, sei lá, ainda havia lugar no ônibus para negro, banheiro para negro, quer dizer, havia o sentimento legal e moral da discriminação. No Brasil nunca houve legal e o moral ficou abalado. Por quê? Porque nós sempre mentimos dizendo que aqui havia igualdade racial. A expressão que você usou, afrodescendente, é americana. Eu falo negro, porque eu nunca falo ítalo-brasileiro, nem polaco-brasileiro. Os americanos falam. Né? Na nossa consciência tradicional, havia mais tendência ao melting pot, a mistura, do que nos Estados Unidos. Afrodescendente, eu digo é descendente de negro, porque é mais direto, e não tem o conteúdo que tem nos Estados Unidos, que é outra coisa, eles aceitam. Lá tem muita ênfase na política identitária. Nós devemos ter políticas de favorecimento, porque há uma discriminação, há preconceito, há uma desigualdade de oportunidades. Você vê objetivamente, na polícia, certamente, prendem mais negro do que branco, na droga nem se fale, né? As cadeias são cheias de mais de negros e seus descendentes que de brancos, e na renda há sempre distribuição desigual. Eu tenho um amigo que é médico, e que é uma pessoa que eu prezo muito. Ele é diretor de um instituto de medicina da Escola Paulista de Medicina, no Hospital do Rio. E ele tem um programa que é para apoiar os que entram pela cota para medicina. Acontece o seguinte, se no começo entrou pela cota, em comparação com os que não entraram pela cota, tem menor vantagem, melhor desempenho, menor. Com o tempo fica igual. Você tem só que dar oportunidade. Eu sou favorável, eu acho que tem que haver movimentos abertos de reparação e tudo mais. O único cuidado que tem que ter é evitar o racismo antirracista, porque aí vira igual. Como eu me refiro sempre, tem que ter uma ideologia que vai além da segmentação, além da identidade, tem que ter democracia, acreditar no país, enfim. Você, falando em desigualdade, rico paga geralmente menos imposto no Brasil, e também se tem a questão do imposto de herança, né, que nos Estados Unidos é 50%, aqui é 4%. Geralmente os mais ricos pagam uma alíquota de imposto menor sobre o acúmulo de capital, dos juros do capital, e geralmente o mais pobre, que tem carteira assinada, paga 25%, sem contar os impostos embutidos em alimentos, etc., que são muito menos significativos dos ricos dos pobres. Quer dizer, você acha que, de certa forma, o Estado brasileiro ele agrava a desigualdade e acaba sendo, principalmente se você colocar à luz dos escândalos das empreiteiras e tal, veículo para uma banda, digamos, predatória da nossa elite brasileira? O nosso sistema de imposto é regressivo, que é isso. Quer dizer, ele cobra mais de quem menos pode. Primeiro tem escapatórias maiores para quem mais pode. Isso vai complicar, porque os americanos estão baixando mais ainda o imposto sobre o capital. E se você quiser competir, vai ter que baixar. Pode baixar, mas tem que aumentar a tributação direta, que é baixa. E aqui, a classe média profissional, nós incluídos, nós pagamos como pessoa jurídica. E isso é uma maneira de pagar menos. Na pessoa jurídica você paga 17, na pessoa física você paga 25 pelo menos. Né? Não, é por aí. Então, eu acho que essa questão do imposto
Não é muito difícil, porque a matéria é difícil de assimilar, de entender, o próprio Congresso não entende bem, mas que nunca houve uma luta real sobre como depois dos impostos você tem um aumento da desigualdade, não uma diminuição da desigualdade. Os partidos social-democratas europeus cresceram muito na base de você ter um sistema menos regressivo, né? Aqui, se você falar em aumentar imposto de herança, a pessoa morre de emoção, não quer. Eu regulamentei, mandei o regulamento do imposto de grande fortuna. Você não imagina a onda das pessoas das minhas relações, até familiares, contra mim. Eu não fiz nada, eu regulamentei todos os itens da Constituição, uma era essa. A Constituição diz que tem que haver o imposto sobre as grandes fortunas. Hoje esse imposto é menos eficaz. Por quê? Porque você tem fortuna em qualquer parte do mundo. Você põe aumenta o imposto aqui, você vai regir suas empresas lá fora. Então não estou insistindo nesse imposto. Mas o imposto de herança aqui é de 4% a 8%. Quase todos os estados cobram 4%. E alguns não cobram nada, porque não se paga. Bom, é escandaloso. Agora, qual é a justificativa de quem não quer pagar o imposto? Por que eu vou dar mais dinheiro para esse estado que é ineficaz? E corrupto. Então tem um argumento. Bem, eu não conheço bem, mas nos Estados Unidos, você vai a qualquer universidade, você vê edifícios, locais, com nome de famílias. Bom, por quê? Porque você pode, uma parte da sua herança, você pode distribuir em vida, mas você diz para onde, né? Eu acho que devia ter um sistema aqui que permitisse isso. Dizer, se você der para a instituição científica, você não precisa. É 4%, vamos passar de 4 para 10, digamos. Aí, esses 6 ou metade desses 6, você diz para onde é que vai. Porque aí evita esse problema de dizer, bom, o Estado. Um pouco a Lei Rouanet faz isso. Ela permite que você deduza e você diz para onde é que vai ser usado esse dinheiro. Tem abuso? Tem abuso. Você controlar o abuso, mas foi uma lei positiva. Eu enxergo a sociedade brasileira encurralada na ilegalidade, seja os mais pobres na questão da droga, nos presídios, que tem uma forte correlação entre raça, narcotráfico e encarceramento em massa. Também enxergo, se eu pegar a classe média, encurralada com taxas de impostos, muitas vezes ilegítimas, em especial com a corrupção, e ainda tendo que pagar em duplicidade, porque paga o imposto, mas tem que contratar o guarda da rua, tem que contratar uma escola, porque não considera a escola pública boa, um plano de saúde e tal. Eu vejo que o senhor revolucionou o Brasil com o Plano Real através de um acordo. E a gente está aqui falando de democracia e quem está ganhando nas pesquisas é alguém que não fala em acordos, fala em eliminar acordo, fechar o Congresso. Quer dizer, de certa forma o senhor, mesmo convivendo com corrupção inerente de Brasília, conseguiu promover uma grande reforma, hackear o sistema por dentro com ganhos pelo Plano Real que são inegáveis a qualquer pessoa que se predispõe a encarar seriamente os fatos. Qual que é o caminho para a sociedade retomar o caminho do acordo para corrigir essas injustiças que são muito graves, tanto com os mais pobres quanto com os mais com a classe média e até com a banda boa da elite que não se vê com motivação para investir no país e que está boa parte deixando o país, seja através de mandando seu capital para fora ou imigrando mesmo. Quer dizer, eu sou da geração que eu lembro claramente de ter do Cruzeiro e quando o senhor criou o RV, como veio a esperança para todos nós. E hoje em dia parece que não existe mais esperança. É preciso reencantar a democracia, a palavra que eu uso. Como é que você faz? Como é possível isso? Você falou do Plano Real. O que eu fiz no Plano Real? Eu juntei quem entendia. Não ter medo do outro. Qual foi o meu papel? Foi de explicar ao Congresso, explicar à sociedade, explicar aos sindicatos, explicar ao governo. Quer dizer, acreditamos, portanto, no conjunto. E debatemos. O sindicato, eu já falei com todos os líderes sindicais. Eles queriam, a vida inteira queriam que houvesse uma atualização do salário a cada 3 meses.
Digo, vai ser cada dia. Você não tem um argumento. Mesmo assim, os líderes sindicais que tinham opunho, que era do PT, saíram, comigo concordavam. Na rua diziam que era errado, era contra o trabalhador. Depois o trabalhador viu que não era contra ele. Bem, nós estamos precisando de novo falar com o país. Precisamos de uma liderança democrática que seja capaz de dizer, olha, chegou a um ponto que não dá mais. Não dá mais na segurança, não dá mais na questão da distribuição de renda que você mencionou, não dá mais na questão da desigualdade da escolarização. Pega a escola que você mencionou, a universidade. A universidade gratuita é importante, sem dúvida. Não dá para cobrar mais o imposto de renda de quem tem filho na universidade gratuita e pegar essa diferença e dar para a escola. Não é o cara que vai pagar. Ninguém paga a universidade. Agora, o pai do aluno que está se beneficiando e que tem recursos, dá um percentual do imposto de renda dele que vai para a escola. Mas tem que negociar isso aí, tem que dizer, tem que explicar. Isso que você falou da questão do imposto de renda e outros impostos serem mudados da progressividade. Tecnicamente, tem muito projeto nessa direção. Tem gente que sabe fazer. Agora temos que conversar com o país e convencer o país que tem que fazer. Isso precisa de quê? Liderança. Você não faz na democracia, não há democracia sem líder, nem em algum lugar do mundo. Eu vou dizer uma coisa que pode ser chocante. Eu conheci o Putin no ano 2000. Passei 3 dias no Kremlin. O Putin me disse que ele não estava entendendo por que os americanos estavam fazendo balísticos intercontinentais e radares para cercar a União Soviética. E ele queria que os americanos reconhecessem a Rússia. Agora eu li um livro do Oliver Stone, um debate do Oliver Stone com o Putin. O que diz o Putin com o Stone? Diz, olha, não queria, vocês não quiseram fazer o acordo, agora eu tenho um míssil que vocês não conseguem segurar com a balística de vocês. Quer dizer, mesmo num regime como o russo, que é autocrático, desde os tsares e tal, que tem outra cultura, as pessoas têm que ter um certo realismo e uma certa compreensão e negociar. Os americanos nem sempre negociam. Às vezes tem uma mania de que eles são superiores. Não são superiores. Você não vai mudar os russos, você não vai mudar os chineses, não vai mudar os brasileiros. Não vai, nem os iraquianos. Quer dizer isso que um melhor que o outro é diferente um do outro. Deve ter, de coisas gerais, direitos humanos, esse tipo de reivindicação que é da humanidade. E nós no Brasil chegamos a um ponto que não dá mais, quer dizer, vai ter que sentar na mesa e dizer, olha aqui, como é que você resolve a segurança? Chama o Bolsonaro que seja, chama o PT, chama o PSDB, chama o governo, chama o bandido, por que você chegou a esse ponto? Tem que conversar. Isso aqui são 210 milhões de habitantes. Quantos países tem isso? 7, 8. É uma tremenda responsabilidade. Foi tudo errado no Brasil? Não. Olha aqui na janela. Veja São Paulo. Eu cheguei a São Paulo em 1940, eu nasci no Rio. Isso aqui era atrasado comparado com o Rio. E olha hoje, uma mega metrópole. Você vai a qualquer lugar que você vá, você tem ônibus, você tem luz, você tem mais ou menos lixo, você tem farmácia, você tem não sei o quê. Fizemos isso aqui. Né? Não tinha nada na saúde. Tem o SUS hoje. Ah, é ruim, mas está lá. É melhor porque não tinha nada e hoje tem. Né? Mesmo na educação, não era universalizada, está universalizada. Ela é boa, depende de onde, em geral não, na média não. Vamos juntar. É preciso liderança capaz de chamar ao comum, além do segmentado. É isso que precisa. Isso está faltando nesse momento. Né? É preciso que alguém vista o traje eu vou expressar o conjunto. Eu sei que o conjunto é fragmentado, eu sei que ele é briguento. A democracia é assim, mas tem coisa em conjunto ou vamos nos matar? Se tem coisa em conjunto, vamos ver o que nós vamos fazer em conjunto. Dá para manter essa desigualdade social que nós temos no Brasil? Não dá. Nós já somos um país suficientemente rico para dividir um pouco. Como é que vai dividir? Tem que negociar. Vou matar o negócio? Se matar o negócio, você mata a galinha de ovos de ouro. Não é para matar o negócio. Mas se o negócio vai acaparar tudo, ou se o governo vai virar um instrumento para dar dinheiro para o bandido, também não pode. Ou para o próprio partido, também não pode. Então eu acho que estamos num momento que é preciso que esteja uma liderança, grifo, democrática, mas com visão social e progressiva. Quer dizer que veja o mundo, as tecnologias que mudaram completamente. Isso muda tudo, o mundo, né? E os partidos, os sindicatos, são organizações do mundo do passado. Não tem outro ainda, não tem. Vai ter outro, não sei, mas tem que se abrir.
Tem que se abrir. Se não se abrir, vai ficar do passado. Porque os partidos foram organizados para representar interesses de classe. As classes estão fragmentadas. A sociedade brasileira é fragmentada. Muita mobilidade social, tem ocupações que não existiam antes, tem ocupações que a pessoa se prepara para uma ocupação que ainda não existe. É outro mundo. E o político está ainda pensando no mundo anterior. Esse é o nosso problema. Presidente, muito obrigado. Pronto. Agora eu vou pedir uma injeção de óleo canforado para retomar, para ter ânimo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se quiser acompanhar mais no nosso canal, se inscreve no YouTube. Por favor, dê like, comente. Acho que a democracia é um assunto importante que devemos discutir. E aqui você confere vários outros episódios já gravados no canal. Muito obrigado.